Patrícia. Olá, bom dia. Muito bom dia, queridona. Gente, quem não conhece ainda, essa é a Patrícia, minha amiga Patrícia, profissional de mão cheia, então é psicóloga, fera em PNL, e aí tem muita coisa boa para a gente trocar de ideia com vocês hoje aqui. E aí o nosso papo hoje é sobre saúde, né, emocional, como ter um caso de amor com essa saúde emocional. Deixa eu colocar e fixar aqui que eu esqueci de fixar o título, o comentário. Pronto, agora sim, está fixado. Se eu não fixar, aí a Tati me dá um carão depois, Patrícia. Eu preciso fixar. Você não fixou o título, o pessoal entrou na live e não sabia o que era e tal, enfim. Minha assistente. Muito bem. Vamos nós. Patrícia, se apresenta um pouquinho para quem está vindo aqui pela primeira vez, né? Para a gente começar o nosso bate-papo. Isso, gente, eu sou Patrícia Lira, sou psicóloga de formação, né? Sou practitioner e master em PNL, né? Programação Neurolinguística, que costumo dizer que foi um divisor de águas, né? Na minha formação. Atuo nas áreas tanto organizacional, em escolas, em empresas, e atuo também na saúde, né? Através de atendimentos. Trabalhei muito tempo na saúde, 16 anos na saúde, e assim, sou, de certa forma, uma admiradora da saúde, porque eu acredito que tudo no nosso desenvolvimento começa lá, né? Seja na nossa saúde física, seja no emocional. Então, eu acho que tudo, inicialmente, verbaliza no nosso corpo lá. Então, Perfeito. é isso. Perfeito, excelente. Vamos lá. Vamos trabalhar, ajudar esse pessoal a entender aí como é que é ter esse caso de amor com a saúde emocional. Eu vim até bem floridinho hoje para deixar o clima ainda mais alegre, né? Tava escutando Melly aqui, uma música que eu gosto muito. A Tati gosta muito do Melly e eu comecei a gostar agora há pouco tempo. Tem umas músicas muito legais. E isso influi, né? Música, o que você escuta, o que você assiste, tudo isso influi na nossa conduta, né? Na nossa performance. Então, escute e assista as coisas boas. E aí, Patrícia? Para a gente começar aqui tratando desse papo aí sobre saúde, né, sobre emocional, esse caso de amor emocional aí, eu queria abrir aqui um parênteses que eu tenho dois gurus principais. Eu não gosto de seguir muita gente, porque às vezes você fica muito confuso. Um ou outro pega. Então eu tenho alguns, né, e tenho dois chaves, um em cada área. O John Maxwell na área mais focado para a liderança mesmo, de pessoas e tal, e o Augusto Cury quando se trata de gestão de si, né? E aí são dois caras que eu sigo muito. Então, já li muito livro do Augusto Cury, vivo assistindo palestras dele, e, enfim, ele também foi, eu confesso que foi um divisor de águas, depois que eu comecei a estudar as teorias dele, porque me ajudou demais, né? A passar por algumas situações, a entender que a minha mente era forte e eu estava tratando a minha mente como se ela fosse fraca, né? E isso me ajudou demais. Então, dentro desse contexto, a gente vai trazer aqui, eu vou instigar um pouco aqui da Patrícia com algumas perguntas, explorar o máximo dela, faça aí isso você também. Se você tiver aí como fazer perguntas aí também pra gente, vai fazendo. Vamos explorar aí a Patrícia, pode me explorar também, fica à vontade, né? O que a gente não souber, a gente depois pesquisa e bota para você aí no story, né? A gente não sabe de tudo, né, Patrícia? Isso mesmo, somos humanos. Somos humanos. Claro, claro. Bom dia aí para Valdez, acho que está entrando aí, né? Ela está dando bom dia aí. Pequeno consultor, show de bola. Seja bem-vinda, Valdez. E aí, Patrícia, eu vou entrar aqui no contexto. Quando a gente fala de saúde emocional, caso de amor com a nossa saúde emocional, a gente está falando da liderança de si mesmo, né? E aí, nós entendemos que a gente precisa ter consciência do que eu preciso mudar, certo? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para me liderar a mim mesmo, eu preciso ter consciência do que eu preciso mudar, Patrícia. Então, discorre aí para a gente sobre isso. O tema da live em si, né, ter um caso de amor com a sua saúde emocional, isso é para a vida toda. Né? É o caminho do autoconhecimento. O caminho desse autoconhecimento, ele tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. Então, para a vida toda, a gente vai precisar ter um caso de amor com a nossa saúde emocional. Primeiro porque a gente deve pensar que nós precisamos estar vigilantes todo o tempo para a nossa saúde emocional. Porque nós cuidamos do corpo, nós cuidamos da nossa alimentação, mas normalmente a gente não tem o hábito de cuidar dos nossos sentimentos, principalmente das emoções perturbadoras, né? Tristeza, raiva, medo, principalmente. Então a gente costuma um pouco que deixar para segundo plano. E quando na realidade hoje o que a ciência, a neurociência vem trabalhando e vem trazendo é sobre a importância de estarmos bem emocionalmente para que possamos alavancar outros processos de vida
de forma em que se traga a nossa porção, digamos assim, mais forte, né? Reverberante, mais forte de dentro de nós. Então, assim, falar dessa questão, onde a gente precisa estar constantemente vigilantes, isso implica que a gente precisa reconhecer o que a gente precisa mudar, né? Então, assim, nós, dentro da nossa formação acadêmica, nós não somos preparados para desenvolver habilidades e competências emocionais. Isso a gente tem que buscar sempre por fora. E como nós não somos preparados para isso, existe um conjunto de habilidades e comportamentos que nos é cobrado, seja na nossa vida familiar, seja no nosso trabalho, e que a gente não foi preparado, nós não tivemos esse preparo para isso. Então, o nosso caminhar é através do experienciar que nós vamos nos preparando para isso. Então, assim, o que é importante a gente entender quando a gente fala de ter um caso com a nossa saúde emocional? Primeiro, que as nossas decisões, elas passam primeiro pelo campo da emoção, depois a gente racionaliza elas. Então, porque sabedores disso, nós precisamos estar todo o tempo antenados, vigilantes da nossa emoção, para que a gente possa transformar aquilo que não é tão benéfico para a gente em potência de transformação e resolutividade para que a gente possa estar transpondo esses momentos. Então, primeira coisa, para a gente liderar alguém, liderar o outro, a gente precisa liderar assim, né? Ninguém lidera fora se eu não lidero dentro. A gente parte do pressuposto de como é que eu vou liderar outras pessoas se de repente eu não lidero as minhas próprias emoções. Eu não conheço as minhas emoções. Então, conhecer, olhar para si mesmo, isso exige uma consciência. Isso exige que nós estejamos abertos para isso, porque nem sempre é fácil. Porque nosso lado luz é maravilhoso da gente estar enxergando, né? Agora, o nosso lado sombra, a gente evita um pouco. Então, o nosso lado sombra, a gente sempre tenta colocar para o outro, corresponsabilizando o outro do nosso lado sombra. Perfeito. Então, quanto mais a gente faz esse movimento de culpabilizar o outro, mais a gente traz sombra para dentro da gente. Porque quando eu paro de corresponsabilizar o outro pelo meu adoecimento emocional, pelas minhas limitações, então eu trago luz para dentro de mim. O que é que acontece? Eu me corresponsabilizo, eu deixo de terceirizar a culpa para os outros. Então, se eu deixo de terceirizar, se eu me conheço, se eu me fortaleço emocionalmente, porque nós vamos passar aí por crises de transformações durante a vida toda. A antroposofia, né, que é o estudo, né, dessa nossa vivência humana, vai colocar muito isso, que as nossas crises de transformações, elas passam através de ciclos de setênios, ou seja, a cada 7 anos a gente passa por uma crise de transformação. A nossa primeira crise de transformação, quando a gente muda a dentição, né, aos 6, 7 anos de idade, quando a gente sobe no patamar evolutivo cognitivo, depois aos 14 vem aí a entrada na puberdade, aos 21 a maioridade. Então, se a gente bem parar para pensar, as nossas crises de transformações, elas trazem a nossa potencialidade. Porque como a gente só se conhece na experiência, essa crise de transformação, ela vai nos dar a possibilidade de trabalharmos aquilo que dentro de nós ainda não está em harmonia. Então, assim, quando a gente fala em trabalhar crises de transformação, as pessoas pensam, trabalhar a crise, né? Essa crise, ela pode parecer desconfortável quando a gente se pergunta para quê. Quando eu falo em crise, eu falo de problemas, eu falo de conflitos, né? Então, assim, quando a gente se pergunta para quê, então a gente cria uma âncora naquele problema de ficar limitado a ele. Agora, quando a gente se pergunta para quê, aí a gente tem perspectiva evolutiva. Porque se nós passarmos a entendermos, a compreender que os nossos processos de dificuldade, os nossos problemas, eles são âncoras para a gente alavancar, né? Agora eu estou falando âncora no sentido da PNL, de ancoragem, a gente ancorar em algo que é positivo, tá? Então, assim, quando a gente passa por esses momentos de dificuldades, nós temos a oportunidade de alavancarmos se nós fizermos a pergunta para quê. Então, se a gente se manter no para quê, por que comigo, por que isso aconteceu hoje, por que não foi diferente, então eu me travo, eu fico bloqueado diante disso. Mas quando a gente se pergunta para quê, nós temos a oportunidade de mobilizarmos internamente para procurarmos dentro de nós as respostas para que a gente possa ir evoluindo nesse processo. Perfeito. Então, é muito importante que a gente esteja
antenado com o nosso lado sombra. E para que a gente esteja antenado com o nosso lado sombra, a gente precisa se permitir a mudança. Porque tem a crise de transformação, ela é importante, é onde eu experiencio, é onde eu vivencio. Mas, para que haja mudança, eu preciso reconhecer o que eu preciso mudar. Então, para eu liderar a mim mesmo, eu preciso, primeiramente, aceitar aquilo que me desagrada em mim, o que me desequilibra, né? Aquilo que eu não gosto de ver. Então, aceitar não significa gostar, significa pré-condição para mudar. Então, se eu aceito, eu tenho pré-condição de mudança. Esse aceitar é como se nós estivéssemos flexibilizando a aceitação de nós mesmos para que a gente dê um salto evolutivo. Como já foi até dito na live anterior, a gente só se conhece na experiência. A experiência do outro é importante, a gente observa, a gente pode até ter uma referência, porque nós temos a referência no outro, daí a importância de nos relacionarmos bem com as pessoas, mas é na nossa experiência que a gente aprende a lidar com o nosso lado sombra, com as nossas limitações. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque enquanto a gente não tem essa consciência, a gente vive numa carruagem que a gente não tem as rédeas. Então, ela vai para qualquer lugar. Inclusive, ela pode virar. Né? Quantas viradas na vida nós tivemos com muita dificuldade de nos levantarmos, porque não reconhecíamos o que dentro de nós precisava mudar. Quantas pancadas a gente não leva na vida porque a gente não reconhece o que precisa mudar. E aí o que acontece? A gente muda de empresa, né? A gente muda de ambiente, mas a gente leva conosco, né? Quando a gente não está disposto a mudar. Então a gente leva conosco essas inquietações, essas fragilidades. Então não adianta eu mudar de empresa, eu vou levar comigo, a história vai se repetir. Perfeito. Então enquanto eu não trabalho o meu lado sombra, a história vai se repetir. É como uma disciplina que eu estou devendo na universidade que é pré-requisito para outra. Eu só passo para uma outra se eu fizer esse pré-requisito. Senão eu vou ficar estagnado ali por várias vezes. Excelente. Você respondeu o que você colocou. Né? Não, excelente. Eu vou até pegar um gancho seu aí. E antes, deixa eu dar aqui, a Patrícia está chegando aí. Gostou muito demais da sua explicação. A sua xará aí, né? Minha xará, a Patrícia. Eu vi que a Eri entrou aí, o Pedro, o Aleandro, enfim. A Jaxilene, que é tia da Tati, da minha esposinha. Bem-vinda, mana, também aqui, viu? Vamos lá. E aí, eu vou pegar um gancho aí, Patrícia, porque quando você falou, fui me lembrando de alguns detalhes que, como eu falei para vocês no começo da live, a minha principal referência em gestão de si mesmo é Augusto Cury. Então, eu li uma vez que ele colocou assim, num livro dele, ele colocou assim, aliás, uma palestra dele, ele disse assim, você faz seguro de carro, faz seguro de vida, faz seguro de tudo, né? Mas você esquece de fazer um seguro emocional. E aí, como você precisa ter essa continuidade de estar vigilante, como você colocou, é importante que você entenda que a sua emoção ela precisa estar segurada de alguma forma também. E quando você falou aí que a gente vai de um canto para o outro e leva tudo, né? Esse tudo pode ser coisas muito boas ou não, né? Depende do... E aí tem um fenômeno que ele fala, que é o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, né? Que você, infelizmente, ela registra tudo, só que algumas coisas com mais intensidade. E essas coisas que ela registra com mais intensidade, esse fenômeno que ele chama de registro automático da memória, fenômeno RAM, infelizmente as coisas mais dolorosas as que são registradas, né? E se você tem raiva de alguém, sentiu raiva de alguém hoje, você, não, eu estou com nojo, estou com raiva dessa pessoa, não vou mais nem pensar nela. Infelizmente, já está registrado e você vai dormir com ela, né? Então, essa questão de você, quando isso é registrado na sua memória, que você absorve, você começa a viver isso, respirar isso, é claro que para onde você for, como você colocou e muito bem colocado, você vai levar com você. E aí veio a técnica do DCD que eu comecei a usar, né? Que duvida, critica e determina um novo pensamento, que isso me ajudou demais, porque quando eu ia ministrar palestras e treinamentos, claro, ainda existe o frio na barriga, porque a partir do momento que não existir mais isso, eu não tenho mais paixão em fazer isso, né? Então, não somos mais humanos, né? Não somos mais humanos, ainda existe. E só que antes era esse friozinho era um temor, era um medo, porque nas minhas primeiras experiências eu não gostei muito da minha performance, né?
eu não, poxa, não foi legal e tal, mas isso era o que eu estava achando, eu nem sabia o que exatamente as pessoas estavam achando do outro lado. Mas as outras me traziam um pavor quando eu pensava já que eu já ia entrar, né? E uma vez eu escutei de uma pessoa, você que já está bem atuante na área de PNL, eu escutei de uma pessoa que, cara, preste atenção, o PNL, ele me deu uma definição meio louca. O PNL é o que você faz antes de fazer o que você faz. Eu achei isso muito interessante, sabe? Ou seja, você precisa se preparar ali no seu, né, no teatro da sua mente, no teatro mental aí, antes de fazer o que você faz, porque você vai fazer com maestria. Se você não estiver preparado nesse jogo de si mesmo, né? Você vai acabar tendo esse pavor, esse medo. Então eu ia para esses eventos e às vezes travava muito, esquecia as coisas. Por quê? Porque, mais uma teoria do Augusto Cury, como eu não escondo para vocês, sou apaixonado pelas teorias dele, ele fala das janelas neutras, né? Lights e Killer. Então todo mundo tem essas 3 janelas, segundo a teoria dele, e essa janela Killer, quando eu ia para outra palestra, ela abria aqui na minha mente, porque eu lembrava, poxa, naquele dia eu não fui tão bem, naquele dia não foi legal, eu esqueci das coisas, e tudo que estava dentro da minha janela light, dos meus conhecimentos, né, da minha capacidade, meio que apagava, porque eu deixava essa janela Killer abrir, e a janela Killer já está dizendo, ela assassina tudo que eu tenho de muito bom, porque pelo aquele medo que eu tinha, né? E isso me amedrontava demais. Então foi muito exercício, a gente não tem como... A mente é treinável, eu canso de dizer isso, a nossa mente ela é treinável, e não é da noite para o dia, não é de hoje para amanhã, você precisa adquirir novos hábitos, né? Para começar a ter uma mente mais forte, enfim, uma série de coisas que não vai dar para a gente entrar aqui agora, mas esses são pontos que me ajudaram demais a performar melhor como profissional, como ser humano, como marido, né? Isso tudo foi muito relevante na minha vida. Você quer fazer alguma colocação em cima disso aí, Patrícia? Ou eu posso... Só para completar essa primeira parte, né? Então, essa consciência do que nos limita, ela vai trazer à tona os processos internos nossos, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa consciência do que está nos limitando, quando a gente abre um caminho para a mudança, a gente sai do que normalmente, popularmente, se chama de feliz ignorância. O que é a feliz ignorância? A feliz ignorância é exatamente eu estar na minha zona de conforto e eu sempre culpabilizar, ficar na feliz ignorância, porque eu parto do pressuposto de que o outro que precisa mudar, não sou eu. Né? Então, assim, eu parto do pressuposto na feliz ignorância, porque eu não me conheço, então eu sempre atribuo a culpabilidade às outras pessoas, do meu insucesso, das minhas relações, a culpa é da empresa, a culpa é do meu esposo, que nunca contribui, a culpa é da minha família, a culpa é do pai, então eu sempre estou terceirizando culpa. Então, sair desse momento da feliz ignorância exige um autoconhecimento muito grande. Agora, quando eu digo um autoconhecimento muito grande, não é que exija um esforço, né? Não, só de nos corresponsabilizarmos. Agora, o autoconhecimento nesse percurso vai ser fundamental. Eu vou passar a minha vida inteira me autoconhecendo. Porque comportamentos que eu tinha ontem, hoje já pode ser diferente. A forma como eu reagi mês passado é diferente de como eu reajo hoje. Porque eu já agreguei conhecimento. Então, é importante que a gente entenda que para qualquer processo de mudança, eu preciso ter consciência do que me limita. Então, se eu não abro essa porta, se eu não abro essa oportunidade, eu não me conheço. Então, se eu assumo a responsabilidade pela minha vida, né, de me conhecer, de saber quais são os meus pontos cegos, né, de conhecer as minhas partes incompetentes. Poxa, aqui eu não estou com muita competência, o que é que eu preciso melhorar? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente liderar os outros, a gente precisa primeiro liderar aqui dentro. Não tem outro caminho. Porque senão eu posso até liderar por ter uma capacidade técnica, mas eu não vou me manter muito tempo nisso aí. Então, assim, ao contrário, quando a gente está sempre estagnado, que a gente não para olhar para os nossos processos internos, a gente tem dificuldade de nos relacionarmos. Nós temos dificuldade porque a gente passa uma vida inteira culpabilizando as pessoas. Então, eu costumo dizer que olhar para essas janelas, os nossos problemas, eles destravam a mente, é um start que nós temos. Então, passar por um problema, reconhecer nossa fragilidade, ver onde precisamos mudar, isso é um start. Né? Para que a nossa consciência,
a nossa mente comece a propor outras estratégias de enfrentamento. Enquanto eu estou ali negando o que eu sinto, eu não tenho essa oportunidade de mudança, de destravar minha mente, de destravar meu emocional e de estar cuidando dele. Era mais ou menos isso. Perfeito, E Patrícia. das minhas relações, né? Porque, assim, trazendo isso para o aspecto da liderança, a gente está com esse caso de amor com a nossa saúde emocional depende estreitamente da relação que a gente estabelece com as pessoas. Então, assim, saúde emocional é relacional. Eu estou todo tempo relacionando, eu não tenho como ter saúde emocional sozinha, porque eu vivo numa sociedade. Freud já chamava de o grande outro. Os outros, nós nos espelhamos nele, nós temos o parâmetro de ver como ele se comporta, de como nós nos comportamos frente a esse outro, com o que Freud falava ao grande outro. Né? Então, é relacional. Então, a nossa saúde emocional está estreitamente, uma linha muito tênue para a nossa saúde emocional. Perfeito. Eu quero entrar até nesse contexto, Patrícia, aí da relação, falando de liderança, de relacionamentos. E antes eu queria só, a Valdez perguntou aqui, você estava falando da questão de ancorar, né? E aí a Valdez perguntou, ancorar para organizar? Seria assim? Isso. Não sei se a gente já respondeu aqui, mas reforça. Isso. Nós temos em programação neurolinguística o termo de ancoragem, mas essa ancoragem, que são as âncoras, de momentos positivos que nós passamos, que nós podemos trazer. Porque, na realidade, o nosso cérebro, ele não é ele que comanda, somos nós. Né? A gente pode decidir os estados emocionais que nós queremos viver. Então, basta a gente ter consciência, a gente ancorar, por exemplo, vou dar um exemplo, qual é o estado emocional que eu preciso ancorar para lidar com um conflito aqui com o funcionário? Porque o conflito ele é importante, o que não é importante é o confronto. Né? Há uma diferença. Então, assim, né? Então, qual é a ancoragem que eu preciso resgatar, que estado emocional eu preciso resgatar nesse momento, para que eu possa lidar com esse momento de frustração, ou de dificuldade, ou de conflito, de forma mais inteligente emocionalmente. Então, a ancoragem é nesse sentido, ancorar estados emocionais, né, que é um termo da programação neurolinguística, ancoragem, desses momentos para que isso possa me fortalecer. Porque nós temos o estado atual e temos o estado desejado. Então, qual é o estado desejado? Eu estou nesse estado aqui. Então, qual é o estado desejado que eu preciso? O que é que vai me ajudar aqui no estado desejado? A sair do estado atual quando eu quero sair. São as ancoragens, são as nossas crenças. Isso é que vai fazer esse caminho até lá. Perfeito, Patrícia. Ontem eu fui convidado para bater um papo sobre antifragilidade ontem lá na live da igreja que eu congrego. E uma das perguntas foi em relação a como é que seria essa questão do o que aprender quando acabar um divórcio, né? Quando terminar um casamento, quando um divórcio acontecer, o que aprender com isso? E aí você falou aí do jogar a culpa nos outros, né? E geralmente quando acontece um divórcio, o marido era assim, né? Não, a minha esposa que era dessa forma, por isso que aconteceu isso. Então, infelizmente, nós temos esse desafio a ser encarado de entender que não dá para a gente ficar toda a vida achando que a culpa é dos outros, né? Não dá, infelizmente a gente peca muito nisso ainda, e quando eu digo a gente generalizando, né? Quando a gente já tem a consciência disso, fica mais simples, e eu sempre dou um exemplo bem recente, de um rapaz que a gente tinha trabalhava no mesmo ambiente, não trabalha mais. E eu não era o líder dele direto, mas me pediram socorro para conversar com ele, porque 3 pessoas, no espaço de 1 mês e meio, foram chorando, porque tinham sido maltratadas por essa pessoa, né? Chorando lá para o coordenador deles. E aí eu fui conversar com ele, e ele disse, não, me interpretaram mal. Então, em 1 mês e meio, 3 pessoas chorando, alegando que foram maltratadas pela pessoa, por essa outra pessoa, mas ele acha que as pessoas estavam interpretando mal. Então, para ele não tem culpa de nada, né? Só são as pessoas que estão interpretando mal. Poxa, se nesse período de tempo eu fiz 3 pessoas chorar, porque segundo elas eu fui um bruto, cara, eu preciso parar para pensar, como é que está sendo essa minha comunicação com as pessoas, né? Como é que eu acredito que um dia eu vou ser um líder diferenciado se as pessoas têm medo de mim, né? As pessoas, elas se amedrontam comigo, com a minha presença. E aí, já puxando um gancho aqui, eu acredito demais, Patrícia, que a disponibilidade dos outros você conquista
quando você cria relacionamentos. Você pode até tentar impor a disponibilidade da sua equipe, que eles precisam estar disponíveis para vocês, você pode até tentar impor, comprar, seja o que for, mas isso tem data de validade. Quando você conquista essa disponibilidade, aí sim você tem um grupo engajado. Porque quando a gente assume a equipe, às vezes, não, agora eu sou um líder, eu estou à frente, agora as pessoas estão disponíveis para mim. E eu vivo repetindo isso demais para que as pessoas entendam que tem que ser ao contrário. Eu estou disponível para as pessoas, como liderança, para ouvi-las, para quando tem uma dificuldade de alguém, eu poder estar junto dela, para entender o que está acontecendo, né? Porque geralmente quando uma pessoa tem bom resultado, ou cara, você é demais, e quem tem pouco resultado, você bota a cara feia, e não deve ser assim. Claro, algumas pessoas, por mais que você cole nela, eu até chamo isso de tic-tac, que é o estilo do jogo do Barcelona, o Macharada, ou algumas mulheres acompanham o futebol, conhecem o Barcelona teve muito sucesso com um estilo chamado tic-tac, né? Então, como era isso? Quando um jogador pegava a bola, 3, 4 estava sempre junto dele. Então tinha uma proximidade muito forte do grupo, né? Quando algum estava em dificuldade, com um problema, a bola no pé, lá cercado por outros jogadores, sempre tinham jogadores muito próximos. Então fizeram muito sucesso. Eu até batizei isso lá na empresa do tic-tac. Alguém está com dificuldade? Aproxima. Não presta, por que contratou? Enfim, você não consegue estreitar relacionamentos quando você começa a agir com esse tipo de comportamento ou de mentalidade e, como liderança, você achar que você vai comprar a disponibilidade das pessoas. Você não vai comprar. Você pode até tentar impor, comprar, mas tem data de validade, Patrícia. Faz sentido isso, Patrícia? Faz demais, até porque a liderança, ela se trata eminentemente de relacionamento. Então, assim, esses cargos, se a gente for falar dos grandes líderes, o que a gente tem? Um líder eficaz, que é aquele que sabe se relacionar, aquele que inspira, né, que desafia a sua equipe e se dedica a ela. Né? Então, ele é capaz de estabelecer o que a gente chama de conexão de significado. E o que é isso? É esse alinhamento entre as atividades e as atitudes, a missão, os valores da empresa. Então, se a gente tem essa conexão de significado, se a gente tem esse alinhamento, consequentemente, eu serei um grande líder, né? Eu tenho uma comunicação mais diversificada, eu sei passear por entre as pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Porque é muito fácil você lidar com pessoas afáveis, amáveis, mas a liderança, ela precisa lidar também com as pessoas que são difíceis. Então, o grande líder, ele consegue se relacionar de diversas formas, inclusive e principalmente com essas pessoas, dialogando com o intuito de trazê-las para o crescimento. Né? Ou seja, ele alinha essas atividades, essas atitudes. Se essa comunicação é diversificada, ele tem essa capacidade de negociação automaticamente. Então, o grande líder, ele está apto à flexibilidade. Né? Quando a gente fala de flexibilidade, as pessoas entendem como se ser flexível é ser responsável. Muito pelo contrário. A flexibilidade, ela pressupõe responsabilidade. Então, o que é ser flexível? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu pego essa caneta, e se ela como ela é rígida, ela não tem flexibilidade, se eu boto muita força, ela vai quebrar. Então, quantas vezes nós não nos quebramos por conta da nossa rigidez, por conta da nossa dificuldade de sermos flexíveis, né? Da nossa pouca capacidade de resiliência, que é um termo que vem da construção civil, exatamente para falar sobre os materiais que são resilientes, né? Que conseguem ter essa maleabilidade. Então, assim, aí você me pergunta, Patrícia, então o líder tem que ser aquela pessoa perfeita? Não. Então, poxa, para ser um líder tem que ter, então o líder tem que estar inatingível. Não, ele se corresponsabiliza pelos resultados, ele apenas reconhece o erro dele, ele reconhece o erro como possibilidade, ele reconhece o erro como um momento de resultado, e onde ele ancora nesse erro. Pronto, se eu fiz determinado tipo de comportamento, eu tive esse resultado. Se ele não foi positivo, então onde é que eu preciso melhorar? Certo? Então, assim, ele está vigilante no seu emocional, ele não terceiriza a culpa. Então, isso é libertador. Então, o líder, o grande líder, ele não precisa de nada tão específico. Ele só precisa de ter um pouco de autoconhecimento, ele precisa de deixar o ego dele um pouco de lado, né? Que a gente vai falar sobre isso quando a gente fala dos pequenos líderes, né? Mas para falar aqui do grande líder, assim, ele não reprime emoções, só que ele sabe liberá-las na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, na medida certa. Então, assim, poxa, Patrícia, ele precisa ser um expert, não, ele só precisa, de certa forma, ter o conhecimento técnico, claro, da sua área, mas ele, para ser um grande líder, se ele tiver autoconhecimento,
Olha, quantas pessoas a gente não conhece que são líderes natos, que são pessoas que a gente chama de bem resolvidas. Ah, fulano é muito bem resolvido, são líderes natos, porque conseguem passear, dialogar, fazer essa interlocução com as pessoas, de forma a se corresponsabilizar pelos seus resultados também. Então, quando a gente vê um líder reclamando muito na sua equipe, vamos ver lá o que está errado, onde é que eu tenho que me corresponsabilizar. Né? E aí, se a gente for fazer um paralelo com os pequenos líderes, são pessoas que deixam muito a desejar comportamentalmente falando. Por quê? Porque não conseguem manter o equilíbrio emocional, né? Ou seja, ele se vale da sua capacidade técnica, intelectual, que muitas vezes, às vezes, o mantém no cargo, né, por conta do ponto cego do gestor, né, que, poxa, não, mas ele é muito bom tecnicamente, né? Então é o ponto cego do gestor, porque ele não está lá para saber como esse líder está lidando com seus liderados, né? Então, assim, normalmente os pequenos líderes, eles são autoritários, eles são movidos pelo movimento do ego. E aí, se eu sou movido pelo movimento do ego, que eu vou viver querendo ter aquela autoimportância, eles são autocentrados, acham que tudo ele tem que ser o centro das atenções. Então, se eu liderar com o meu ego, o que a gente pode usar, e o ego não é de um todo negativo, o ego é muito positivo. O ego é positivo quando a gente tem que se dedicar, quando a gente tem que estudar, vamos botar o ego. Quando a gente tem que transpor uma barreira, vamos colocar o ego. Agora, a gente precisa tirar o ego nesse momento em que a gente não pode ser o autocentrador de todas as decisões, que é o que acontece com o pequeno líder. Ele quer centrar tudo nele, né? Ele quer ser o centro das atenções. E muitas vezes ele se utiliza dessa competência técnica para permanecer do cargo. Mas o que acontece? Muitas vezes, por mais que ele tenha esse conhecimento técnico, ele tem uma boa formação, que é o que às vezes garante com que ele fique ali, as relações com a equipe dele vão sendo prejudicadas. Essa relação de liderança ela é prejudicada. E aí eu lembro de uma frase do Augusto Cury, onde ele coloca que o líder é aquele que promove pessoas e não o contrário. E hoje o que a gente vê? A gente vê líderes querendo ser promovidos pela sua equipe, e é o contrário. Então, é o ego falando mais alto ali a todo momento. Então, nós precisamos ter consciência do nosso ego. Em que momento ele é positivo, em que momento ele é negativo. Porque, só para fechar minha fala, porque assim, todos os nossos sentimentos, eles são legítimos. A raiva, a angústia, a tristeza, todos eles são importantíssimos de serem vivenciados, porque através dessa vivência é que nós nos modificamos. Agora, o que nós não podemos é ficar estagnados no nosso medo, na nossa angústia, na nossa tristeza. Reconhecer o momento de angústia, reconhecer o momento de preocupação, de tristeza, de medo, isso é fundamental. Agora, eu não posso ficar estagnado nele. Então, eu tenho aquele momento de desequilíbrio, de raiva, de encontro com emoções perturbadoras, reconheço, torno legítimo, porém, eu preciso caminhar. Então, eu reconheço. Quando eu reconheço, eu já tenho meio caminho andado para sair desse momento. Então, eu reconheço e caminho. Daí a importância da gente ter o ego, da gente ter o medo, da gente ter a tristeza, da gente ter a frustração, da gente passar por situações difíceis. E todos os nossos sentimentos, eles são importantes. Agora, as emoções perturbadoras que nós temos, nós reconhecemos, mas caminhamos apesar delas. Então, reconhecer é o primeiro passo para a mudança, em qualquer sentido da vida. Concordo demais. Eu vou pegar um gancho teu também, mas deixa eu dar aqui boas-vindas ao Júnior Gadelha, que o Júnior é fera em liderança, viu? Eu vou até ver se depois eu trago ele aqui para a gente bater um papo. Henrique Matos, a Paula Oliveira, enfim. Legal, o pessoal chegando aí. E aí, Patrícia, você colocou aí que a liderança, ele não guarda, né? O líder de alto impacto, ele não pode guardar, ele coloca isso na hora certa para fora. E eu até complemento que ele coloca na hora certa e de forma correta, né? Porque a gente conhece pessoas que confundem falta de equilíbrio emocional com ser sincero e ser, né, transparente. A pessoa, não, eu digo mesmo, eu sou transparente, eu sou sincero, eu digo na cara, porque eu sou assim. Isso. Cara, pra mim, isso é falta de equilíbrio emocional. Isso não é sinceridade, isso não é transparência. Quando a minha sinceridade, eu tô denegrindo, derrubando e destruindo a autoconfiança da outra pessoa, então, isso não é sinceridade e transparência, é falta de equilíbrio emocional. E para a liderança, é claro que isso é um fator prejudicial ao extremo, né? Então, colocar sim, não guardar, mas na hora certa e da forma correta
Com a pessoa certa, que às vezes a gente coloca em cima da pessoa errada. Sim, sim, perfeito. Então, para esse relacionamento ser construído de forma bem sólida. Cleber também está por aqui, acabou de dar bom dia para a gente, legal. E aí, Patrícia, vamos... Rapaz, o tempo passa rápido, né? Passa rápido. O papo é tão bom que o tempo passa rápido. Vamos aqui continuando nesse papo de liderança, relacionamentos e cuidado com o nosso emocional. Quando a gente fala de relacionamentos, você citou aí da dificuldade que a gente tem de trabalhar com algumas pessoas, e outro ponto que eu acho legal do Augusto Cury, quando ele falou da síndrome do pensamento acelerado, né, no livro Ansiedade dele, e às vezes, hoje a gente tem muita informação, né? Hoje é muita coisa que chega à nossa mente, e aí ele até cita que as crianças de hoje têm mais informação do que o imperador de Roma, né, lá na época, porque é muito estímulo, é muita informação para todos nós. E eu até dou exemplo, né, quem nunca parou no sinal dirigindo, é assim que o sinal abre, o cara de trás já começa a buzinar para ti, nem abriu o verde, mal ficou verde, é porque a pressa, eu preciso logo, é tudo muito rápido, então eu estou nessa loucura. E aí, você às vezes começa a se sentir muito cansado, dores no corpo, não dorme direito, tem dificuldades de trabalhar com pessoas lentas. Isso é sintoma claro que você tem essa síndrome do pensamento acelerado. Quando você está trabalhando com alguém. E aí, esse trabalho emocional ajuda nisso também, porque a gente, como liderança, a gente precisa entender que nem todo mundo tem o nosso ritmo ou o ritmo de outra pessoa que tem um outro resultado. Mas às vezes a gente não tem paciência, né? Às vezes a gente não tem paciência nem com o computador se ele der uma travadinha. A gente começa já a ficar um pouco chateado porque o computador deu uma travadinha. Então, se você tem essa dificuldade de trabalhar com pessoas lentas, é importante que isso seja trabalhado em você na sua liderança, porque isso é sinal de que essa síndrome está afetando aí a sua performance. Na arte da guerra, liderar, sabedoria, sinceridade, coragem, humanidade e exigência. Beleza, Sun Tzu, legal, bacana. E aí, Patrícia, então, esse contexto, né, de você se desgastar demais os relacionamentos porque você não gere bem a si mesmo, isso é prova para você, é prova para mim, que a gente já tem essa vivência, e algumas pessoas que estão aqui, que são lideranças, sabem muito bem disso, quantos relacionamentos foram desgastados, né? A gente aprendeu no Monge Executivo, lá com James Hunter, que as tarefas elas são executadas enquanto os relacionamentos são construídos. Você não vai conseguir ter grandes resultados de um líder de alto impacto se você não constrói relacionamentos. Isso é impossível. E aí, dica aí para quem se você vai assumir a equipe há pouco tempo, ou não, mas que entenda que, principalmente para quem assumiu há pouco tempo, ou vai assumir aí, não sei, se você chega querendo impor logo os seus planos, as suas ideias, os seus projetos de cara, você vai ser rejeitado, porque as pessoas primeiro aceitam a sua liderança, depois elas aceitam os seus projetos, as suas ideias, tudo que você tem para colocar. Eu, quando assumo equipes novas, eu tenho muito cuidado com isso, porque às vezes eu quero colocar, não, eu estou à frente, agora eu sou líder, eu estou à frente, eu sei de tudo, eu tenho mais experiência, e aí já saio querendo mudar tudo. É o ego falando mais alto, né? O autocentramento. Né? Exatamente. Então, é entender que esse relacionamento é construído dentro de muita humildade, como a Valdez colocou aí, porque as pessoas precisam primeiro te aceitar como liderança. Comprei a ideia, comprei esse cara, sim, comprei essa jovem, essa mulher, sim, ela é uma líder. E ele começa a comprar essa ideia porque ela te aceitou como liderança. Se você quiser primeiro impor, colocar as outras coisas como dono da razão, deixando o ego tomar de conta, Patrícia, esse é um grande desafio. O que você acha? Eu costumo dizer que quando a gente chega para trabalhar numa empresa, nós não adentramos logo para a cozinha e puxamos a cadeira, né? A gente inicia chegando na sala e vai caminhando pelos corredores até chegar lá, né? Então, assim, quando você coloca, né, que as pessoas ficam muito impacientes com a questão de treinar, de orientar, então são pessoas que estão sendo movidas pelo ego. Nós, quando estamos sendo movidos pelo ego, nós ficamos intolerantes. Isso você, qualquer pessoa. Né? Então, eu já me policio que quando eu estou quando eu estou muito intolerante, o meu ego está falando mais alto, porque tudo me aborrece, porque eu acho que tinha que ser assim, porque eu queria daquela forma, aí já está na hora da gente começar
a perceber onde é que esse ego está trazendo aí dificuldades para a gente. Então, assim, são características dos pequenos líderes. Tudo se aborrece, tudo que o funcionário faz aborrece. Né? Então, assim, o que é importante a gente ter como questão primordial para isso? É a gente estar ali em constante vigilância mesmo do nosso ego. E assim, eu costumo dizer que a gente, quando vai propor um trabalho, né, que a gente vai estar se colocando, foi convidado para uma liderança, ou está assumindo uma liderança, a gente precisa entender os detalhes, as sutilezas, ver as pessoas como seres humanos, ver as pessoas como agregando ao nosso sucesso. Porque nós somos agregados por outras pessoas. A gente não faz sozinho. A liderança reconhece que ela não faz só, ela vai precisar dos outros para poder ser uma boa liderança, né, para poder exercer esse papel, para influenciar pessoas. Então, é importante que a gente entre, faça um pedacinho na sala, ande pelos corredores antes da gente chegar na cozinha da empresa, puxar a cadeira e sentar e dizer quem é que manda. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse feeling, essa sutileza, para que nós possamos realizar um bom trabalho e ver as pessoas, cada uma com as suas qualidades. Porque nós não estamos ali como o expert, o superior. Nós estamos ali como alguém que vai dar as mãos para a sua equipe e crescermos juntos, trocando experiências. Às vezes eu posso ter tecnicamente uma maior capacidade do que quem está no grupo. Tá? Até porque se eu estou assumindo um cargo de liderança, eu tenho que ter know-how para isso, eu tenho que ter no mínimo uma competência técnica para isso. Então, mas não ver nessa competência técnica um patamar, né? Eu estou aqui, os meus liderados estão aqui. Então, a grande liderança, ela é equilibrada. A grande liderança, ela é equânime. Então, é isso que é importante para que a gente possa entender nesses processos de liderar, de gerenciar. E voltando para a nossa vida pessoal, é da mesma forma. A gente quer impor aos outros, né, garganta abaixo, as nossas verdades. A gente chega desrespeitando, achando que nós somos detentores do saber. Você tem que fazer assim. Quantas vezes a gente escuta isso? Tem que. Você tem que fazer assim. Então, nosso mapa mental, né, ele é construído pelas nossas experiências, mas o nosso mapa mental não define o território. Perfeito. Então, assim, o nosso mapa mental são as nossas experiências, mas não vai definir aquele território, porque o território é definido pela junção de todos esses mapas mentais que eu estou liderando. É a experiência de vida sua, do outro, do A, do B, do C, do D. Então, é a junção desse mapa mental. Então, muitas vezes, na minha vida pessoal, eu quero colocar garganta abaixo das pessoas o meu mapa mental. Eu quero que elas pensem de acordo com as minhas realidades, com as minhas vivências. E isso é causa de muita intolerância familiar, de muita intolerância dentro das empresas. Então, isso é um motivo que causa muita intolerância. Então, se a gente parar para pensar, se a gente começar a se conhecer, ter consciência de que o nosso mapa mental, ele é uma representação nossa e o mapa não define o território da empresa, isso é fantástico, isso já é uma grande sacada. Então, é importante que a gente entre nesse momento entendendo que por trás de uma equipe, que liderar uma equipe, existem vários mapas mentais. Que eu não posso chegar para liderar essa equipe trazendo goela abaixo o meu mapa para as pessoas. Então, ter respeito por esse mapa e saber que o meu mapa não define o território, isso eu já tenho, assim, se eu trago isso para o meu consciente, eu já tenho uma perspectiva de trabalhar melhor com as pessoas. Eu já baixo a minha bola, eu já me coloco no patamar empático. Deixa eu só compartilhar com você, hoje, com vocês todos. Hoje, nas minhas redes sociais, eu vi um post de um curso para trabalhar empatia. Então, a princípio, eu me assustei. Um curso para trabalhar empatia, aí eu comecei a pensar, olha como a nossa humanidade precisa de um curso para trabalhar empatia. Mas, ao mesmo tempo, eu também vi pelo lado positivo. Eu comecei a exercitar, sair do meu mapa e fui para o mapa do outro. Né? Eu me tornei empática para aquilo. Como é importante as pessoas também estarem reconhecendo que os nossos processos emocionais, eles estão definindo o novo mercado de trabalho, né? Que eu preciso me trabalhar. Isso é um reconhecimento. Olha como a neurociência lutou tanto tempo para que as questões emocionais elas fossem vistas. E agora, vamos supor, um curso assusta, mas ao mesmo tempo, isso é sinal de que a humanidade está se mobilizando para se transformar, para viver melhor, para conviver melhor com as pessoas.
Então, a princípio me assustou, porque assim, você pensar, poxa, eu preciso fazer um curso para ter empatia, né? Mas é importante, porque nós também não sabemos de tudo. Em alguns momentos nós também não somos empáticos, porque nós somos muito seletivos, a nossa mente é muito seletiva. Ela atrai a nossa atenção para aquilo também que é confortável para a gente, né? Então, assim, é importante que a gente esteja a todo momento nesse processo de autoconhecimento, para que a gente possa fazer uma liderança tranquila, para que a gente possa inspirar os nossos liderados. Então, a gente só inspira as pessoas quando elas têm admiração por nós. Quantos mentores nós não temos, nós não admiramos? Então, assim, a admiração, ela passa muito pelo respeito. Então, se eu respeito os meus liderados, com certeza eles vão ter uma admiração por mim. E esse respeito não é só o respeito do básico, né, do respeitar cordialmente, mas é o respeito que cada pessoa tem um mapa mental diferente do meu. É o respeito que cada pessoa pode estar em um processo de sofrimento emocional em algum momento, que ela vai render menos. E aí eu chego junto como parceiro. Eu não chego junto para trazer esse momento frágil da pessoa à tona, muito pelo contrário, eu trago para fortalecê-la. Então, essa liderança, os grandes líderes, eles trabalham isso. E isso é muito importante para a gente ser grande líder da própria vida, liderar os próprios sentimentos, porque nós estamos fazendo aqui um paralelo com a liderança dentro das empresas, mas a gente precisa primeiro fazer o paralelo da nossa liderança, de ser líder de mim mesmo. Então, para que eu não posso liderar fora se eu não lidero dentro. Esse movimento não acontece. Ele pode até acontecer por algum tempo e por conta da minha capacidade técnica, porque existe o ponto cego do gestor. O gestor, ele não consegue, muitas vezes, entender como essa liderança está lidando com seus liderados. Ele não para prestar atenção. Ele só sabe que tem um mecanismo que não está funcionando, que as pessoas estão tendo conflitos ali dentro da empresa. Então, é isso, a gente está também aberto a essas mudanças, porque não existe crise de transformação sem mudança, sem autoconsciência, não existe. A gente faz de conta se a gente for fazer, se não for fazer dessa forma. Não tem outro caminho. Perfeito, Patrícia. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que vai mais para o contexto de saúde emocional, saúde mental, certo? Para a gente fechar aqui. Mas, pegando aqui mais um gancho, sei que você vai falando, vou me lembrando de algumas coisas. E ontem o pastor, na live da igreja lá, disse, né, tenta trazer também para o contexto de liderança e igreja. Mas é porque liderança é liderança em qualquer contexto, né? Quando a gente fala de liderança, os princípios, eles acabam encaixando na corporativo ou não. O meu seguidor principal, meu guru é o John Maxwell, então a vida dele foi dentro de igrejas. Mas tudo que eu aprendi com ele, eu apliquei em empresas, principalmente. Apliquei em igreja também, mas apliquei em empresa. E funciona demais. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de todo esse contexto, né? Onde quer que você atue, principalmente da liderança de si mesmo. Vai servir aí para todas as áreas. E aí, você falando aí que eu tenho que impor as verdades, então eu estou à frente, tem que ser do jeito que eu estou dizendo. E aí eu me lembrei do episódio que uma liderança chegou para mim questionando outra liderança, porque ela não estava fazendo do jeito que ele tinha dito que era para fazer. Mas eu sabia dos números dessa liderança que estava sendo questionada por ele. Eu disse, não, mas peraí, cara, vamos nós. Como é que estão os resultados aqui? Vamos junto. Aí, todas as metas alcançadas lá. E aí eu digo, meu irmão, olha só, a gente está sendo muito exagerado. Tem que seguir o que eu estou dizendo, por quê? Se o que ela está fazendo, ela está seguindo parte, o resto está fazendo do jeito que ela acha importante lá para o negócio dela e está alcançando os resultados, a gente tem que aprender com essa pessoa, cara. Se ela está conseguindo esses resultados, mas só porque não está seguindo a risca o que eu estou dizendo, alguma coisa precisa ser avaliada nesse contexto. Então, a pessoa com muito resultado e o cara estava questionando porque ela não estava seguindo a risca o que ele estava dizendo. Poxa, é para colar e dizer assim, rapaz, o que foi que você fez? Né? Porque você não seguiu a risca tudo, mas você conseguiu um resultado desse sensacional. Ensina pra gente como é que isso funciona. Mas aí o ego, infelizmente, fica mais alto. Eu estou à frente, eu estou dizendo que é assim, vai ter que fazer assim. Não importa se você está batendo os resultados. Olha só como funciona às vezes a nossa mente, né? E aí, Patrícia, para a gente fechar, para entrar nesse contexto mesmo, que é uma área sua aí da saúde também, uma mente esgotada, tensa, estressada, ela baixa a nossa imunidade? Muito, mais do que se imagina. Mais do que se imagina, assim.
o medo, né? Porque, na realidade, quando você é muito cobrado, tem uma cobrança excessiva, bate um medo, bate a insegurança na pessoa. Né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta dessa situação? Então, vem o medo. O medo, ele baixa muito a nossa imunidade. A raiva, os sentimentos, as emoções perturbadoras, elas baixam muito a nossa imunidade. Por exemplo, se nós temos um momento de estresse com alguém, nós passamos 10 minutos com raiva, nós ficamos 4 horas com imunidade baixa. Né? Então, assim, para você ver como a produção... 10 minutos com raiva... 10 minutos é 4 horas de imunidade baixa. Povo, anote isso aí. 10 minutos que você tiver de raiva, 4 horas com imunidade baixa. Nós estamos vivendo uma pandemia. Então, você veja quantas pessoas durante essa pandemia, não, de certa forma, não trouxeram como o palco inicial o medo. Eu estou com medo de pegar isso, eu estou com medo de sair, eu estou com medo de me relacionar, eu não posso ver as pessoas. Então, viviam assustados. E aí, passar o dia assistindo o noticiário, porque uma coisa é você escolher um jornal, assistir, e outra é você passar o dia se nutrindo daquilo ali. Então, a tendência é que o seu medo, o seu cérebro fique mais excitado de medo. Ou seja, a gente passa a produzir um cortisol exagerado. Então, a produção do cortisol, ela faz com que a gente baixe a imunidade e ela traz outros acometimentos para o nosso corpo. Porque quando a gente fala de saúde e doença, que aí dava uma outra live, né? A gente fala dos processos de saúde e doença, a gente está falando do adoecimento em planos mais sutis. Quando chega no corpo, nós já estávamos adoecidos há muito tempo. A gente já vinha passando por situações adoecedoras há muito tempo até chegar no corpo. Né? A antroposofia, a medicina antroposófica coloca isso, a medicina chinesa, a medicina germânica, né? Então eles trazem isso, que o adoecimento começa em planos mais sutis. Então é preciso que nós estejamos nos apropriando a cada dia mais sobre o que a gente sente. Porque, tudo bem, é legítimo a gente sentir raiva de alguma coisa, de alguém? O que não é legítimo é passar o dia remoendo isso. Eu vou remoer isso um dia, uma semana, um mês, um ano. Né? Mágoa, a própria palavra já diz, má água. A má água dentro da gente, isso causa. É um veneno que você deseja para o outro e quem toma é você. Então, assim, baixa realmente a imunidade. Então, nós precisamos entender que nós somos um todo. Né? A medicina antroposófica nos classifica como um todo. De que nós precisamos estar vigilantes de todos os aspectos da nossa vida. Tanto emocionais, profissionais, familiares. Patrícia, é muito difícil. O problema é que nós não fomos treinados, o problema é que a gente não parou para pensar no quanto o nosso emocional traz adoecimento. Então, se a gente começa a se conscientizar disso, nós vamos propor estratégias mais tranquilas para lidar com as situações adversas. E que situações, e como que a gente pode trabalhar isso? Né? Primeiro, é reconhecendo aquilo que nos desconforta. O que nos causa medo? Do que eu estou com medo? Quando eu faço isso, eu diminuo a carga emocional que faz com que o meu cortisol vá lá para cima. Então, quando eu tenho essa consciência, eu passo a equilibrar essas sensações dentro de mim. Porque, veja bem, como eu coloquei, todas as nossas emoções, inclusive as emoções que nos fragilizam, elas são importantes de serem sentidas. Agora, a quantidade dessa emoção, né, como eu vou gerir essa emoção, é que vai fazer a diferença. Tirar o foco também, porque às vezes a gente se coloca muito como vítimas das situações. Né? E perceba que aí já tem uma outra questão psicológica. Existe também a questão de que, às vezes, eu preciso desse sintoma porque ele traz um benefício ou ganho para mim. Como assim, Patrícia? Adoecer traz benefício ou ganho? Às vezes, para muitas pessoas trazem. Por que você acha que tem pessoas que passam 10 anos fazendo análise, participando de sessões de terapia individual e em grupo e não se libertam do seu sintoma? Né? Porque esse sintoma traz ganho. Aí é uma outra questão. Né? Traz ganho, vamos dar um exemplo. Só para fechar. A gente está finalizando, o tempo está acabando. Tudo bem. Então, só para fechar, às vezes, quantas vezes a gente não se coloca na posição de vítima para chamar a atenção do outro? Verdade. É verdade pura, muitas vezes. Evitar isso. Patrícia, infelizmente está acabando, infelizmente. Mas assim, o pessoal já está dizendo aí, faz outra live com o tema saúde e tal. Enfim, vamos marcar isso, né? Vamos marcar porque tem sido de grande importância os papos com você aqui, Patrícia. Sensacional. Eu vou dizer uma frase que eu nem gosto de dizer, mas te vira, tu vai ter que participar de outras, tá? Dá os pulos. Prazer enorme mais uma vez, Patrícia, ter você aqui, porque você entrega coisas muito ricas, né? E é isso que eu quero aqui para as pessoas.
Eu busco entregar coisas muito ricas para as pessoas e quando eu trago alguém assim também que tem esse prazer de entregar isso, para mim é de grande importância. Muito obrigado mais uma vez.